Vamos fazer uma viagem no tempo, mais de 2.000 anos para trás, para a gente mergulhar numa conversa que, acredite, ainda hoje define o jeito que a gente vive. É o grande debate entre Sócrates, Platão e Aristóteles, e tudo gira em torno de uma única pergunta: como é que se constrói uma sociedade justa? As respostas que eles deram, bom, são a base de quase toda a política moderna. Para a gente entender essa discussão gigante, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai conhecer o cenário, a Grécia Antiga. Depois, vamos mergulhar nas ideias dos três protagonistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí, no final, a gente conecta tudo. Vamos nessa? E aqui está a pergunta que move tudo isso. Quem é que deve governar? Os especialistas? O povo? Ou um sistema de leis bem amarrado? Olha, antes dos gregos, a resposta para isso vinha dos deuses, dos mitos. Mas eles foram os primeiros a bater o pé e dizer: não, peraí. Vamos à razão para resolver isso. E as respostas que eles encontraram, como a gente vai ver, são radicalmente diferentes e, nossa, ecoam até hoje. Ok, primeira parte, do mito à polis. É aqui que a gente vai entender a grande virada de chave, sabe? A hora em que as histórias sobre deuses e heróis dão lugar ao debate racional. Foi ali que nasceu a política como a gente conhece. E o grande palco para essa revolução toda foi a polis. Tenta imaginar, não era só uma cidade, era o centro de absolutamente tudo. Uma comunidade onde ser cidadão significava ir para a praça pública debater sobre justiça, sobre o futuro de todo mundo. A vida de verdade acontecia na polis. Vamos para a segunda parte, a democracia ateniense. Para a gente sacar o que esses filósofos pensavam, primeiro a gente precisa entender o sistema que eles estavam vendo de perto e, muitas vezes, criticando com força, a democracia radical de Atenas. A democracia de Atenas era uma coisa curiosa. Era, ao mesmo tempo, mais e menos democrática que a nossa hoje. Mais porque os cidadãos votavam diretamente nas leis sem intermediários, mas muito menos porque a grande maioria da população, mulheres, escravos, estrangeiros, nem era considerada cidadã. É essa tensão que vai alimentar o pensamento dos nossos três filósofos. E aí a gente chega no primeiro grande crítico desse sistema, Sócrates. Um cara que não escreveu uma linha sequer, mas cujas ideias, salvas por Platão, mudaram o jogo. Para Sócrates, a questão não era qual era o melhor sistema, mas quem eram as pessoas dentro dele. O foco dele era totalmente no caráter. A virtude é conhecimento. Essa frase é a chave para entender tudo. Sócrates acreditava que as pessoas não fazem o mal porque são más, mas sim por ignorância. Agora pensa nisso no contexto da democracia direta de Atenas. Se a maioria dos cidadãos não sabe de verdade o que é o bem, que tipo de decisões eles vão tomar para a cidade? Para Sócrates, política não era uma questão de opinião, era uma questão de conhecimento moral. Então, para amarrar a ideia dele, o ponto é o seguinte: Sócrates juntou ética e política numa coisa só. Ele estava convencido de que a saúde da polis dependia diretamente da virtude e do conhecimento de cada cidadão. A ignorância na política era, para ele, um veneno que podia destruir a cidade por dentro. Agora a gente vai para a quarta parte, Platão e o governo do filósofo. Se o Sócrates diagnosticou o problema, que era a ignorância na política, o seu aluno Platão decidiu projetar a cura. Ele criou um plano detalhado para um Estado perfeito, governado pelo conhecimento puro. Para Platão, justiça não era só sobre seguir leis, era sobre harmonia social. Uma cidade justa seria como uma alma saudável, sabe? Cada parte cumpre a sua função específica para o bem do todo, sem se meter na função da outra, tudo funcionando em perfeita sintonia. Na visão do Platão, a democracia era como um navio à deriva, onde todo mundo tenta ser o piloto ao mesmo tempo. O resultado? Caos. O ideal dele era o exato oposto, um capitão sábio, o filósofo rei, que conhece as estrelas, sabe para onde ir e guia todo mundo para um porto seguro. A pergunta dele era simples, mas devastadora. Por que a gente deixaria os ignorantes governarem? E agora a gente chega em Aristóteles, que foi aluno de Platão. Se Platão era o idealista, aquele que vivia lá no mundo das ideias perfeitas, Aristóteles foi o grande realista. Ele trouxe a filosofia política de volta para o chão, para o mundo prático e observável. O homem é, por natureza, um animal político. O que Aristóteles queria dizer com isso? Que a gente não consegue atingir nosso potencial máximo sozinhos. A gente precisa da comunidade, da polis. Por isso, a política para ele não era sobre sonhar com o mundo perfeito, mas sim a ciência prática de como organizar a nossa vida em conjunto aqui e agora. Aristóteles fez com os governos o que um biólogo faz com as espécies. Ele classificou. E o critério era bem simples. Primeiro, quantos governam?
Poucos ou muitos? E a segunda pergunta, que era a mais importante, eles governam pensando no bem de todos ou só no próprio interesse? É essa segunda pergunta que separa uma monarquia, que seria boa, de uma tirania, que é a sua forma corrompida. No fim das contas, Aristóteles não estava procurando o Estado perfeito, mas o melhor Estado possível. E para ele, a solução era uma constituição mista, um governo equilibrado que pegasse elementos de diferentes formas para criar estabilidade e, principalmente, evitar os excessos de cada uma delas. Sexta e última parte: 3 pensadores, 3 legados. Bom, agora é a hora da gente juntar todas essas peças. Vimos 3 ideias muito poderosas, e é fundamental entender como uma coisa levou à outra. Olha, essa é a melhor forma de lembrar da contribuição de cada um. Pensa assim: Sócrates construiu a fundação, a base de tudo, dizendo que política precisa de ética. Em cima dessa base, Platão desenhou a planta de um edifício ideal, perfeito. Aí veio Aristóteles, olhou para essa planta e disse: ok, muito bonito, mas como é que a gente constrói algo que fique de pé no mundo real? Ele focou na constituição prática, nos materiais que a gente tinha. E aqui um resumo rápido para nunca mais esquecer. Sócrates, a política começa na ética individual. Platão, um crítico feroz da democracia que defendia o governo dos mais sábios, os filósofos. E Aristóteles, o realista, que não buscava o governo perfeito, mas sim o governo possível, misto e equilibrado. E a gente termina com uma pergunta que nos joga de volta para o presente. Esse debate entre o idealismo de Platão e o realismo de Aristóteles está mais vivo do que nunca. Diante dos desafios que a gente enfrenta hoje, o que é mais necessário? A busca incansável por uma sociedade ideal ou a construção do melhor sistema possível com as ferramentas que a gente tem na mão? A conversa que eles começaram claramente continua com a gente.